Ok, então estamos aí começando a quarta parte da 16ª aula de traumatologia em medicina legal, claro. Muito bem. Primeiro quero pedir desculpa porque eu detesto fazer barba, tá horrível, né? Eu detesto fazer barba, cara. Detesto. As duas coisas que eu detesto, fazer barba e fazer compra no supermercado. Que coisa chata, né? E quando você está comprando, tá tudo bem, mas na hora de passar tudo, passar aquilo tudo naquela maquininha, botar tudo no carrinho, do carrinho levar para o teu carro, que coisa chata. O que tem isso a ver com medicina legal, né? Nem eu sei. Muito bem, mas tem uma coisa interessante, essa aula vai ser rápida, para eu poder entrar nas feridas contundentes e finalmente podemos falar sobre o tal do PAF, né? Que o pessoal pede tanto. Realmente, quem vai fazer concurso para delegado, né? PAF é fundamental. Mas isso aí vai dar tempo. Concurso em Brasília em maio, dá tempo. Acho que semana que vem já estamos falando de projeto de arma de fogo. Mas eu só queria dar um reforçozinho, tá? Nessa aula, esse papo, né? Porque nós chegamos até o ponto de falarmos de fraturas, falamos das fraturas diretas, indiretas, falamos de fraturas completas, incompletas, fraturas expostas, fraturas fechadas, cominutiva, aquele monte de pedacinho de osso, não é verdade? Fratura em galho verde, aquela fratura, mas ela não se dissocia, o osso continua ainda unido em uma só unidade e tal, lógico. Falamos também da fratura de base de crânio, né? A base de crânio é apenas o que vai ser mais importante falar da fratura de base de crânio, é que geralmente leva a sangramentos pelo ouvido, né? Então, quando você chega a ver um cadáver, sangramento pelo ouvido, otorragia, você fala, deve ter tido fratura de base de crânio. Essa é a maior importância em termos de necrópsia, né? Para que você possa, por exemplo, alguém leva um tiro no pescoço, tem um sangramento aí você já sabe que atingiu a base de crânio. Ou levou uma queda, né? E vê aí sangrando pelo ouvido, otorragia, você fala, talvez, certamente, sim. Fratura de base de crânio. Então, um detalhezinho que eu não sei se eu reforcei a ideia, também cuidado, fraturas de ossos longos, como pélvicos, ossos fêmur, né? É muito comum a liberação de pequenas gotículas de gordura e elas ascenderem e chegarem até uma embolia, né? Uma embolia pulmonar ou então uma embolia cerebral. Quero também dar uma reforçadazinha na questão da luxação, né? Luxação e entorse. A luxação, já viu que a pessoa que vai jogar futebol, vôlei, né? E o brossai, né? O que é aquilo ali? É uma luxação, quer dizer, há uma desarticulação, ó. Está aqui uma articulação, o osso articula ali, né? E de repente o osso sai dessa articulação, tem que ser colocado para dentro de novo, né? Então, isso aqui é uma articulação, onde o osso fêmur, por exemplo, na verdade, ele desarticulou. E como ele desarticulou, temos que articular de novo. Aí volta para o lugar. Isso é uma luxação. É claro que em volta dessa articulação tem vários ligamentos fibrosos, né? Que são os tendões, os ligamentos, tal, isso aqui. Quando você fala em torce, você fala num movimento muito abrupto, né? De uma articulação que não chega a ter a luxação, mas há uma lesão, né? Um estiramento traumático sobre os ligamentos, né? E dói pra caramba, né? Muito comum nessas entorses no pé, você está andando e está aqui torcido, né? Qual a importância disso médico legal? Pouca, na verdade. Pouca. Mas você pode, no exame de clínica, junto a verificar uma entorse, alguma coisa. Então, luxação desarticula, né? Pá, saiu. E a entorse, um movimento muito abrupto, machuca os ligamentos, tá? É muito comum que na luxação haja também lesões de ligamentos.
Mas aí não é por entorse, é por luxação. Eu queria dar uma reforçada também em alguns temas que o nosso livro que a gente acompanha aqui do Genival, ele fala sobre roturas de vísceras internas. Isso é legal lembrar, que é claro que quando você sofre uma ação contundente, né, essas ações contundentes, ela vai atuar sob várias formas sobre o organismo. E depende de qual é o instrumento que foi utilizado para essa ação contundente, já tocamos sobre essa questão. Não se pode esquecer de lesões internas, não é? Quer ver, por exemplo, alguém que faz um empurrão, um solavanco muito grande no tórax de alguém, né? Eu posso fazer uma fratura interna, né? Posso fazer uma fratura de costela, de osso externo, posso fazer uma lesão do pulmão, né? Porque quando eu faço assim, eu produzo uma onda, não é verdade? Então está aqui, eu vou fazer uma ação contundente com a minha mão, sobre o tórax da pessoa. Então essa balançada que eu provoquei nele aqui, ó, né? Eu fiz ondas de choque, na verdade, né? Mas tudo isso por uma ação contundente. Eu posso fazer uma fratura de ossos, posso fazer uma fratura de pulmão, eu posso fazer até mesmo uma explosão cardíaca, né? Então, porque o coração está cheio de sangue, né? Você aperta, ele pode explodir o coração, sim. É muito raro. E quando acontece isso, acontece mais nos aurículos e não nos ventrículos. Porque o ventrículo é mais musculoso, é bem mais resistente, não é verdade? Muito bem. Tem uma lesão causada também por uma ação contundente e que é de um aspecto horroroso. Eu só vi, me parece, uma vez, no estudo médico legal, eu vi uma vez, né? Que é quando você vê que está saindo as vísceras pelo ânus da pessoa. Uma das causas disso, tá? É quando alguém pisa sobre o abdômen de alguém, né? E aquilo faz sair pela área anal, né? O reto e uma parte do intestino grosso, né? Pode haver inclusive um prolapso uterino pela vagina. Então esse prolapso, né, também é uma lesão causada por uma ação contundente. Veja que a ação contundente ela é múltipla, cara, ela é múltipla, é uma loucura, né? Quando eu falei da ação perfurante, perfurante sob pressão, pá, aquele buraquinho e tal, ferida punctuosa, se for mais grosso, uma ferida redonda, segue a lei de Filho, se lembra? Depois eu falei sobre a lesão por uma lâmina, causando uma ferida cortante, né? E eu disse que é por deslizamento e um pouquinho de pressão, você lembra? Uma ferida simples, bordos regulares, sangra pra caramba, claro. Tem aquela cauda de escoriação que mostra qual é a posição que veio, né? Mas quando eu falo agora de ação contundente, cara, meu Deus, é muita ação. Você pode fazer imaginações múltiplas aí, né? Então, não pode esquecer dessas duas lesões, né? Que seriam as lesões de lesões internas, que depende da área com que houve a ação contundente, né? E às vezes é muito comum você não ver nada por fora, mas o cara morreu, o cara está morto. E quando você abre a barriga, você vê uma rotura lá de baço, uma rotura de fígado, ou de bexiga, eu vi algumas vezes, a pessoa está com a bexiga muito cheia e leva um chute na barriga. O que é isso? É uma lesão, é uma ação contundente, né? E causando uma lesão na bexiga. Eu fiz a necrópsia de uma senhora com a bexiga muito cheia, né? Ela levou um chute na barriga e explodiu a bexiga. Também pode acontecer isso com mulher grávida, né? Quando pessoas simplesmente chutam a barriga da mulher grávida para provocar um aborto ou não, né? Lesando gravemente a pessoa, explodindo o útero, uma rotura uterina com morte do feto, etc.
Isso dentro do bom senso é fácil ser percebido, né, por qualquer pessoa, não precisa nem ter muito cérebro, né, para entender do que eu estou falando. Muito bem. Aí nós ficamos dando uma palavrinha sobre a questão de explosivos também, né? Quer dizer, o que é uma explosão, né? Uma explosão é quando você tem uma transformação súbita de uma determinada substância, né, em gases. Imagina isso. E aquilo vem em onda sobre você. Vem em ondas. E esta onda vai atingir você. Esta onda, eu vou chamar isso de blast injury. Aí eu vou botar para tu dar uma lida aí, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Olha, tá aqui, ó. Tá dando para ler aqui, ó? Vou fechar isso aqui que não é o assunto ainda aqui. Olha lá, blast injury. Não é isso? Muito bem. Os professores de inglês, que me perdoem a pronúncia. Não estou nem aí para eles. Falou? Tá, isso aí, blast injury. Ok? É a injúria para essa onda causada de uma explosão. Aí a gente vai começar a pensar sobre, cara, pô, explodiu. Se eu tiver ao ar livre, essa explosão, que quando eu falar em explosão, você vai lembrar agora de blast, as ondas. Se eu tiver no ar livre, eu vou sofrer menos, não vou? É lógico. Se eu estiver num lugar confinado, menor, dentro de uma cozinha, né? Aquelas ondas vão e voltam da parede, voltam, de maneira que você vai ter um blast muito maior, com lesões internas. Mas que tipo de lesões internas? É efetuada por ondas. Imagina aqui uma bola de assoprar, de aniversário, de criança, se enche de água, não é verdade? Então dá um peteleco nela assim, onda lá dentro, não é verdade? Imagina então o corpo humano. O corpo humano tem órgãos que funcionam como se fosse uma bola. Tem órgãos que são ocos. A alça intestinal é um órgão oco. O estômago é um órgão oco, mas pode estar cheio, não pode? Pode estar cheio de líquidos e pode estar cheio de alimentos. Então, dependendo da força do blast, dependendo da distância do blast, dependendo da intensidade, dependendo se você dá o ar livre ou não, os efeitos do blast sobre o seu corpo vai ser, evidentemente, maior ou menor. Simples de você entender sobre isto. Então, quando você fala em blast, você fala em ondas sequenciais. Se você estiver no ar, o blast poderá te atingir não só pelo efeito da onda em si, mas também porque essa expansão gasosa monstruosa, absolutamente rápida demais, veloz e potente demais, uma explosão, leva também a pequenos fragmentos. Pode levar a objetos que queimam, que quebram, e quebrando esses objetos são lançados sobre você. Então é muito comum a pessoa que sofre uma explosão morrer também não só pelo blast interno dos seus órgãos, mas também pelo traumatismo de pequenos objetos que são jogados sobre você. Também não é só sobre isso, então pelo blast interno que você recebe, aquelas pancadas do ar que se expandiu, recebe também as pancadas dos objetos que se quebraram, mas também como o teu corpo é jogado contra uma parede, contra uma árvore, contra um poste, né? E nesse caso você também terá uma ação contundente, que em vez de ser um ativo, né? É uma ação contundente passiva, que você vai de encontro ao objeto que te contundiu, né? Então já imaginaram essa cena, né? De um blast lançando coisas sobre você tendo lesões internas e sendo jogado contra um poste, contra uma rua, contra uma parede, alguma coisa assim, né? Eu também não posso me esquecer, tem alguma coisa para falar para vocês sobre essa questão do blast.
Eu acho que é isso aí mesmo, é só sobre o órgão interno. Muito bem. Me lembrei. Esses dois lá que são suicidas, né? Que defendem lá suas convicções religiosas, políticas, tal, não me interessa aqui agora. Eles são chamados homens-bombas, na verdade. Eles fazem, às vezes, nos artefatos, eles colocam pregos também, né? Então, quando eles explodem, eles morrem, tudo bem, mas eles jogam prego para todo lado, prego pequeno, de bolinha de gude e tal, né? Então, bilhas, né? Então, aquilo sai como verdadeiros projéteis, né? Então, a explosão é um fenômeno que tem que ser lembrado pelos peritos legistas quando vê alguma coisa, e aí os peritos oficiais vão ver o estudo do local, né? Vai ver que houve uma explosão de um gás, alguma coisa assim. E aí você que vai examinar o corpo, o perito legista vai examinar o corpo, ele já tem uma noção do que aconteceu, das circunstâncias, né? E aí ele fica atento, vê hemorragias cerebrais, hepáticas, pulmonares e tudo mais. Esse é o tal do blast. E aí eu relembro para vocês aquela figura, se lembra que eu dei para vocês? Que é aquela rotura interna do fígado, se lembra? Aqui, ó, a rotura do fígado, né? Essa rotura aqui, por um efeito de blast, né? Isso pode acontecer quando você está numa local e sofre a ação de uma onda de choque, né, de uma explosão. Mas também pode ser de uma outra compressão mecânica, pode ser um empurrão, pode ser um soco, pode ser um pontapé, pode causar lesões internas. Eu acho que eu mostrei da outra vez, mas eu faço questão de mostrar de novo, né, segundo a nossa técnica fantástica, né, que é aqui, ó, olha aqui, ó, aqui, tá vendo? Desculpa, aqui, ó, né? É uma lesão do aurículo direito do coração, né? Aliás, o aurículo direito só pode ser do coração. Parece uma loura falando aqui. Eu quero mostrar também para vocês aqui, olha lá, olha a saída do ânus materiais aqui, ó, alça intestinal, tá vendo aqui? Isso pode acontecer quando alguém pisoteia, né? Pisoteia o vivo ou o morto, né? Eu me lembro de um tempo, nós temos visto, nem foi eu que fiz a necrófise, foi um colega meu, Sanches. Foi de um bebezinho de talvez 6, 7 meses, tá? E alguém pisava no corpo, saindo pelo ânus da criança as alças intestinais, né? Isso também é uma lesão causada por uma ação contundente de pressão ou de compressão. Posso mostrar também para vocês aqui, seria que uma lesão grave de mão, tá vendo? Isso foi alguém que botou a mão num explosivo, explodiu. Quando explode, evidentemente, se explodiu, o que estiver mais perto do blast vai ter maior lesão. O que estiver mais longe vai ter menor lesão, certo? Então poderíamos falar em blast em geral, podemos falar de um blast pulmonar, né? Quando ele sofre ação do blast dentro do tórax, geralmente caracterizado por sangramentos, pequenas roturas e sangramentos. O blast abdominal, evidentemente, também pequenos sangramentos e roturas de alças intestinais, rotura de fígado, rotura de baço. É muito comum, né? A pessoa levar uma queda, um chute e ter uma rotura de baço. Mas nesse caso não é por um chute, mas por uma ação de blast, de uma explosão sobre o seu organismo, né? E essas ondas de choque atingem o baço de tal maneira que ele rompe em 2 tempos, porque o baço tem 2 camadas que envolvem a ele. Temos aí o blast cerebral, né? O blast cerebral já é um blast mais difícil, mas pode ocorrer sim, claro. Quer dizer, quando a onda de choque bate na calota craniana e essas ondas se repercutem lá para dentro do cérebro, né? É claro que essas ondas, dependendo da distância, da intensidade, você vai ter descolamentos do órgão lá dentro, né?
que eu vou imaginar aqui é a calota craniana, né? E aqui é o cérebro, né? Quando eu sacudo por um blasto qualquer, o cérebro vai dar um movimento trepidatório, evidente. Isso vai dar pequenos descolamentos, levando a pequenas ou grandes hemorragias extradurais ou intradurais, né? Ou subdurais. Claro que o blast cerebral não acontece nos flamenguistas, que não têm cérebro. Mas os vascaínos são muito atingidos pelo blast, porque são pessoas com muito cérebro, né? Loura, por exemplo, não tem problema de blast cerebral, porque não tem cérebro. Tadinhas, elas gostam de mim. Não entendo. Eu falo delas e elas gostam de mim. Não entendo. Ai, meu Deus. O blast ocular. Não pode esquecer do blast ocular, porque o blast ocular, embora mais difícil, porque ele é protegido pela caixa craniana, né? Pelos ossos faciais, né? Ele, dentro do olho da gente tem um líquido, né? Que é o humor aquoso e o humor vítreo. Então isso sofre também essas ondas lá dentro, podendo fazer descolamentos de retina, pequenos sangramentos, etc, etc. Temos, portanto, aí que lembrar do blast como fenômeno consequente a uma reação química brutal e violenta que transforma uma substância, às vezes líquida, num gás. Ele explode e causa esse pandemônio todo de ações contundentes. É só raciocinar. O meu amigo Genival coloca aí lesões que eu particularmente acho que tem muito a ver, não. Que quando você fala das lesões contundentes, ela tem um mundo de situações, ação contundente do cabo da tesoura, né? Aliás, é bom lembrar, né? Aqui, ó, ação contundente, concorda? Ação contundente, beleza. Aí eu fiz, ficou vermelho aqui uma bola, o que é isso, você lembra? Hiperemia, mas uma marca de assinatura, você lembra? Esquece não. Ok. Mas ele fala aqui sobre lesões provocadas por martelo. Eu acho que é uma coisa simples de você entender. Cara, tem umas mariposas aqui em casa, impressionante. Lesão contundente, causada por uma mariposa, né? Pois bem, então, por exemplo, a lesão do martelo, você vai imaginar aquela lesão na cabeça do martelo, evidentemente que vai levar a um tipo de lesão clássica. Eu só quero lembrar uma que pode de repente cair aí, né? Que é essa aqui, ó. Aqui é uma calota craniana e aqui é o redondinho aí, tá vendo no meio? Aquilo ali é uma lesão típica de assinatura, né? Mas é uma lesão típica do martelo, né? Mas essa lesão em especial, ela tem um nome especial. Aí você pode de repente cair na prova, aí você fala, pô, bem que o Silas falou, né? É isso aqui, ó. É uma lesão, olha lá, de Stresemann, ou sinal de Stresemann. É aquela lesão redonda causada pelo cabo do martelo, na calota craniana, ok? Temos uma lesão também muito importante, que nós não falamos ainda, para fechar o tema sobre lesões contundentes, causadas por ação contundente, que seria a lesão de encravamento. E pouco para se falar e muito para se mostrar. Olha lá, o encravamento, olha lá, é um camarada que foi encravado aqui, olha só, é algum tipo de objeto tal que encravou no tórax dele. É uma lesão perfurante, né? Eu diria que isso aí é uma pérfuro contundente, né? Olha a ponta aqui, ó, tá vendo? Entrou, é uma lesão pérfuro contundente, né? Ele chama isso de encravamento, né? Se você pensar bem, o que é encravamento, gente? É uma lesão pérfuro contundente, né? De sei lá, um objeto que perfurou e contundiu, né? Mas ele quer chamar especificamente alguma coisa. Lembra, por exemplo, você caiu do terceiro andar em cima de um ferro para cima, para segurar a planta, né? Exemplo, o cara vai cair em cima daquilo. Ele chama isso aí de uma lesão de encravamento. Beleza, encravou o ferro lá
no tórax do cara, na barriga, na cabeça, o que seja. Mas para mim aquilo ali é uma lesão pérfuro-contundente, transfixante. Então o que é encravamento? Encravamento é uma lesão pérfuro-contundente transfixante. Porque se não passar de um lado e sair do outro, entrar para um lado e sair do outro, não é transfixante, é apenas penetrante. Então, quando ele chamar isso de encravamento, nada mais é do que um objeto pontiagudo que cravou no camarada e transfixou. Se penetrou, tem uma ação perfurante e contundente. O encravamento, portanto, é uma ação, é uma lesão causada por uma ação pérfuro-contundente de grande proporção. Fala o que mais sobre isso? Nada. O empalamento. Empalamento pode ser um termo que você encontra na prova e é simples. O empalamento, né, aqui está as pernas da pessoa, aqui, ó, entra por aqui, ó, pela vagina, pelo ânus, pelo períneo. Ok? Você sabe o que é o períneo? O períneo é o espaço que fica entre a vagina e o ânus. Aqui é o buraco da vagina, aqui é o buraco do ânus. No meio é o períneo. Ok? Então, você tem o períneo e também tem o períneo, tá? Então, por incrível que pareça, mas veja, é que o empalamento é quando faz uma ação, quando há um encravamento pelo períneo, pelo ânus, pela vagina. Tá legal? Bobagem. A diferença do tipo de lesões. Como? Lesão depende do órgão que vai atingir, evidentemente. Ok? Então, o encravamento ele é amplo e o empalamento é um tipo de encravamento, só que esse entra pelo períneo, pelo ânus, pela vagina. Outras lesões que ele coloca aqui, eu quero dizer que, embora eu esteja fazendo críticas, né, mas são críticas que eu tenho certeza que só caberá se a tua questão for uma questão discursiva. Você deve discursar sobre isso. Lesão de arrancamento. Quer dizer, você lembra que eu falei que a ação contundente ela pode ser por um chupão, quer dizer, um vácuo que você cria, pode ser por um empurrão, pode ser por uma, sei lá, tantas formas que eu falei. A lesão por arrancamento seria isso, puxar. Não é ao contrário da pressão. Em vez de eu pressionar o dedo, eu arranco o dedo. É uma pressão negativa, não é? Portanto, a lesão de arrancamento pode aparecer aí. Se aparecer uma lesão de arrancamento, você vai dar uma ação contundente por descompressão. Eles colocam lesões de cinto de segurança. Que bobeira, né? Isso é bobeira, né? E ainda diz, que quando você bota cinto de segurança abdominal, você pode bater com a cabeça. Pô, é claro, né, cara? Isso é evidente. Parece que está falando com criança, né? É lógico. Você vai botar um cinto de segurança, tem que botar no mínimo aquele ali, que eu também sou contra, ver fratura de clavícula, aquela porcaria. Né? E o pior, o ladrão, mãos altas, aí você vai tentar tirar desafogar lá o seu cinto de segurança, o cara pensa que você vai botar a mão na arma e dar um tiro. Eu acho, sei lá, é importante cinto de segurança e tal, mas tem suas limitações também, tem os perigos. Muita gente já se afogou porque não conseguia tirar o cinto de segurança, morreu afogado dentro do carro. Ele lembra também as explosões da bolsa de ar, do airbag, né? O airbag não é um perigo, está dentro do teu carro, mas não é um perigo aquela porcaria, aquilo é um perigo. Né? Aquilo abre rapidamente, né? Mas se aquilo explodir sem ter nenhuma pancada, você vai tomar uma porrada, meu amigo, vai ser um blast cerebral, né? Não é brincadeira não, né? Mas tá lá, cuidado com o teu airbag. Às vezes eu dirijo meu carro e penso, ai meu Deus do céu, se esse airbag explode, né? Mas é isso aí. Tem uma lesão que ele fala aqui, tá, dos atropelamentos terrestres. Aí, besteira, cara.
Estudando, o que é um atropelamento terrestre? É um caminhão que passou pela tua cabeça, pela tua barriga. E aí eu mostrei para você, se lembra, aquelas lesões de assinatura das equimoses? Quando eu mostrei as equimoses, isso eu lembro. Ah, tá aqui, ó. Quando eu falei das equimoses, olha lá, não parece que um pneu passou em cima das costas do camarada, olha lá, tá vendo? E passou, né? Claro, o pneu da Zepirelli, né? Então, os peritos deitam e rolam aí, porque eles podem saber até qual foi o pneu. As marcas do pneu que ficam ali por aquelas equimoses desenhadas, marca de assinatura, né? Às vezes, pequenas lesões do pneu pode ser que fosse uma impressão digital, e você descobrir até qual foi o caminhão que passou em cima dele, né? Então, lembrar aí que também é uma ação contundente. Então, falar as lesões de atropelamento, são bobagens, mas as lesões de atropelamento náutico, o que tem que lembrar são a hélice, né? As hélices podem pegar, geralmente pegam já pessoas que estão nadando desavisadamente, um barco passa e aquele hélice faz uma série de cortes, né? Corta contundentes e morre por hemorragia e tal. Lesões por precipitação, também é importante lembrar as lesões de precipitação, que as pessoas que caem em pé, né? E quando ele cai em pé, ele pode ter os ossos cravados para dentro do abdômen, né? Causando graves lesões internas, fraturas ósseas e tudo mais. Lesões por atropelamento ferroviário, que a roda do trem, né, é como se fosse uma lâmina grossa, né? É uma ação corto-contundente. E às vezes a pessoa está lá jogada para dissimular que foi atropelado, o cara bota um morto lá, e aquilo então o trem passa e o corpo vai sendo jogado e triturado. Isso aí ele vai chamar de expostejamento, né? Eu costumo falar esse nome, expostejamento, de vários pedaços, né? A grande importância disso é você saber se ele foi expostejado antes ou depois da morte, né? Se foi antes, tem sangramento, tem reações vitais, tem, né? Agora, se foi depois, não vai ter nada disso, mas isso a gente vai falar depois com outro tema aí. Ok. Eu acho que aí a gente fecha aí nessa questão de lesões por ação contundente. Vejam como é grande o número de instrumentos. Qualquer instrumento pode causar uma ação contundente. Qualquer instrumento. Então, só para dar um reforçozinho, cuidado. A faca pode levar a uma lesão cortante. Pode levar a uma lesão contundente. Depende de como você vai usar a faca. O prego pode causar uma ação perfurante, mas pode causar também uma escoriação, pode causar também uma queimadura, se ele estiver fervendo, né? Aí você não vai lembrar do instrumento, você vai lembrar de quê? De qual foi a forma pela qual o instrumento foi utilizado para determinar um determinado tipo de lesão. Pode ser perfurante, pode ser cortante, pode ser contundente, tudo mais. Eu acho que assim a gente encerra mais ou menos aí a questão de lesões contundentes e a gente começa as lesões produzidas por uma ação pérfuro-cortante, né? Pérfuro-cortante. Isso fica para a próxima aula então. Tá legal, gente? Vamos descansar um pouquinho? Um abraço!